Pega a sua Bíblia, meu irmão. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, e o versículo de número 38. 1 Reis 18, os versículos 38 e 39. Quem não trouxe Bíblia, é só acompanhar no Data Show. O texto diz assim: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu vou repetir esses dois versículos novamente. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Toma o seu assento em nome de Jesus. É um texto muito conhecido, pregado por muitos. Elias no Monte Carmelo. Uma história que mexe com a gente, mexe com o nosso pensamento, com a nossa fé, e nos faz ter uma perspectiva talvez padronizada do que aconteceu ali no Monte Carmelo. Em algumas ministrações anteriores eu disse um pouco sobre a história desse Elias, que aparece em um momento importante para os israelitas. Momento em que a adoração a Deus tinha sido prevaricada, aonde através da esposa de Acabe, Jezabel, se adotou mais de 450 profetas de Baal, que adoravam algumas dezenas de deuses, e que agora não há um Deus que seja cristocêntrico, tudo nele, através dele ou por ele, não. Agora há um povo que tem o seu coração totalmente corrompido, aceitando qualquer coisa que vem, eles recebem. Elias chega de frente ao rei, enfrenta o rei e diz que sobre a palavra dele, sobre a minha palavra, não vai chover. Deus pede para Elias se retirar e se esconder para um tempo de preparo também. Chega um momento em que Elias, escondido, salvo engano, Querite, onde a água do rio que o sustentava também se secou. E Deus diz para Elias: agora você precisa voltar para falar com Acabe. Elias sai do seu lugar de esconderijo, de preparo, e volta novamente para enfrentar o rei Acabe. De frente, e no processo do caminho, ele encontra um dos mordomos do rei. Ele diz: olha, avisa o rei que eu vou ter com ele. E esse mordomo diz assim: mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu estou colocando a minha vida em jogo. Porque eu já tenho lutado e já escondi mais de 100 profetas e dei alimentação a eles, porque Jezabel estava mandando matar todos os profetas. Sabemos bem que profeta é aquele que transmite a voz de Deus. Agora nós temos mais de 100 profetas que estão escondidos em um tempo onde haveria necessidade de se posicionar, de dizer que ainda existe um Deus vivo, mas por causa de uma voz e de uma declaração de morte,
eles precisam se esconder. A minha pergunta é: quando esse profeta decide se esconder, ele está assumindo aquilo que Deus propôs para ele fazer? Não. Hoje nós temos analisado de uma forma muito triste o que tem acontecido no nosso meio, porque o Senhor nos escolheu para ser uma voz profética para esse povo, para esse bairro, para essa cidade, e quem sabe para o nosso estado, para a nossa nação. Mas há muitos dentre nós que simplesmente querem estar em um lugar de esconderijo e receber somente alimento, mas não levar alimento. Dói o meu coração em entender que tem pessoas que têm a sabedoria de manejar a palavra de Deus, que têm o entendimento da palavra de Deus, mas mesmo com tudo isso tem medo de se posicionar para ser uma voz, como um profeta. E muita gente está preocupada em ir para lugares grandes. Não, você é um profeta de Deus no seu trabalho, você é um profeta de Deus no meio da tua família, você é um profeta de Deus caminhando na rua. Deus precisa que nós saiamos dos nossos esconderijos, aonde nós estamos simplesmente sendo alimentados e engordando na fé, mas não sendo profetas na mão de Deus. Nós temos uma nação que foi separada como povo de Deus, uma propriedade exclusiva do Senhor, um povo que tem o cuidado de Deus, que tem literalmente a mão de Deus trabalhando para esse povo. Aonde uma mulher entra e através de delegações de morte começa a calar a voz dos profetas, começa a calar a voz do povo de Deus. Mas sempre em um momento de crise, sempre em um momento onde há necessidade de que haja uma voz no deserto, Deus levanta um Elias e diz assim: eu não vou me calar, eu posso morrer, eu posso sofrer as consequências, eu posso ir preso por não aceitar algumas coisas, mas eu não deixo de falar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Então eu me levanto, seja de onde for o meu esconderijo, ego amos, e vou dizer: só o Senhor é Deus. Ai, mas isso é tão difícil. Não tem problema, confia no Senhor. Salmo 91, se não me engano é isso. Cairão, me ajuda aí. Mil cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Não está falando de mim, não está falando de Deus, está falando de quem? 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Olha o texto: mas você não vai ser atingido. Há uma palavra profética para nós dessa igreja. Ei, a pastora Marcelene se levantou e disse: pastor, eu vi uma fila muito grande aí fora, mas grande mesmo, eu não consegui enxergar os rostos, mas haviam inúmeras pessoas com sacolas, com frutos grandes dentro. Ah, querido, há uma palavra para nós somos Elias para essa geração. Ei, tem alguém comigo? Enquanto lugares estão se corrompendo, nós entendemos, a palavra continua sendo a voz de Deus. Se isso dói para você, é Deus falando contigo mesmo, não sou eu não. Eu acho que era Obadias que Elias encontrou. Eu estou tão nervoso hoje que eu estou até esquecendo os nomes. Me ajuda aí, Du, lê lá no começo lá. Eu acho que está a partir do versículo de número 2. Acha aí quem era o cara para mim. Acho que é Obadias que encontra com Elias. E ele fala: eu estou escondendo 100 profetas, dando até de comer pão e água.
Em vez dos cabras estar lá falando de Deus, está escondidinho, comendo pão e água. O povo precisando de alguém que se levante para mostrar para ele que eles estão se perdendo, que estão escolhendo caminhos errados. Mas existe um bando de profeta calado, escondido, querendo pão e água. Melhor ficar quieto, né? Deus não te chamou para ficar engordando, não. Não estou falando com os gordinhos não, tá, pastor Denis? Nós estamos tranquilos. É com os gordinhos da fé. Você ajunta com as pessoas, fala de Bíblia pra caramba, mas não tem coragem de falar de Jesus para ninguém. Gordinho na fé. Pastor Elber, liga o ar para nós, por favor. Tem muita gente se abanando. Aleluia. Elias é o único profeta que tem que aparecer, se posicionar. Aí quando Elias chega novamente na frente do rei Acabe, ele fala: seu cabeção, você apareceu? Você que está importunando o povo aqui? Elias olha para Acabe e fala: eu não estou importunando ninguém. Foi você que importunou o povo, colocando aquilo que não era para colocar no meio deles, através da tua esposa. Só que em ambientes onde existem profetas que falam a verdade, Deus continua operando, Deus continua transformando. O texto vai nos dizer que Elias se posiciona agora e chama os profetas de Baal para uma disputa. Bora disputar. Ele se levanta e fala: eu quero que os profetas de Baal se encontrem comigo lá no Monte Carmelo, e lá nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus dos 450 profetas de Baal, ou se é o Deus de Elias. O povo gosta de uma briga. Por que você acha que tem gente que perde tempo assistindo Big Brother? Calma, vou parar por aí. Porque gosta de falar da vida dos outros, gosta de ver, como diz minha mãe, furdunço. Aí quer estar lá na frente daquela porcaria, promiscuidade pura, para depois falar nas redes: nossa, fulano vai ganhar. Aí fulano que ganhou, traiu a mulher e perdeu o casamento. Você está lá assim, ó. Enquanto Deus te chamou para ser profeta e falar: isso aí está errado, porque casamento é para a vida inteira. Que Deus uniu, não separe o homem. É isso que o texto diz. O povo disse: nós gostamos disso, Elias. Está combinado. Eu fui ler o texto. Todo mundo fala dos 450 profetas de Baal, mas haviam mais 400 profetas. Dos deuses da cidade de Jezabel. Então não eram 450 profetas só de Baal, eram 850 profetas contra Elias. Às vezes você fica com medo de falar de Jesus. Onde você está? Elias não teve medinho não. Aí eu falei: por que Elias escolheu o Monte Carmelo? Por que, Vinícius? O Monte Carmelo era conhecido como o Monte dos deuses de Baal. Elias se levantou e disse: eu vou enfrentar esses profetas frajutos, mas eu vou enfrentar eles no terreno deles, para mostrar para eles que não importa o ambiente, não importa o lugar, não importa o nome da pessoa, o que importa é no nome de quem eu estou indo. Deus está falando com alguém aqui: olha, o seu ambiente pode ser dificultoso, tem 30 se levantando contra você, como disseram para nós somos 80 e vocês são 4. E a minha esposa, com muita sabedoria, me diz assim: se Deus estiver no negócio, sai os 80 e os 4 fica. Ei, sabe quando Deus está no negócio? Nós estamos aqui, porque quando Deus está com a gente, não há nada
que possa impedir, parar, bloquear o que Deus tem para fazer. Na sua empresa, eu lembro da Thaís me contando. Bloquearam as promoções. Estava congelado, não ia acontecer mais. Mas havia uma palavra do profeta sobre a vida dela. Mesmo com as promoções bloqueadas, alguém foi lá e disse: o valor da sua promoção está liberado já para você. E fique tranquila que você não vai precisar nem ter na carteira, mas você vai receber porque já foi liberado para você. Pode ser quantas pessoas forem, mas se há uma palavra de Deus sobre a sua vida, vai acontecer. Vou falar igual a pastora Fátima, só que não é para pessoa frouxa, mole. Tem uma palavra sobre a minha vida, Deus está falando comigo. Mas em vez de você posicionar-se, você fica com medo, como os profetas que Obadias estava escondendo. Profeta de Deus, escolhidos no meio do povo de Israel, mas estava escondidinho. Aí fica inventando moda. Se há uma palavra sobre a sua vida, quenta a cabeça com o ambiente, esteja na posição de profeta de Deus, daquele em quem vai carregar uma palavra. Vão tentar machucar o teu coração, mas eu gosto desse salmo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Ah, mas o chefe se levantou, não tem problema, Ele continua sendo o meu Deus. Ah, mas o diagnóstico foi complicado, não tem problema, Ele continua sendo o meu Deus. Ele está no Monte Carmelo, no ambiente dos deuses. Só que tem um detalhe aqui importante. Ele pede para levar 2 bois, algumas bíblias 2 novilhos, porque o que o Deus de Baal recebe como sacrifício não é o que o Deus Todo-Poderoso recebe. Eles chegam no ambiente e Elias diz para eles assim: escolhem qual novilho de vocês. Eles escolheram, pegaram o novilho, repartiram tudo eles em pedaços, colocaram no altar deles e começaram a fazer os seus rituais. O texto diz que eles começam a cantar, dançar. Me ajuda aqui, Gabi. Põe aqui, por favor. Eu não sou de artes, não, mas eu gosto de teatro. Vem, você é do artes. Vem, Jefferson, que você gosta de dançar. Vem, Cadu. Você é um bom artista. Gabi, dá essa garrafinha fechada para mim, por favor. Eu vou ser Elias, beleza? Tá aqui, ó, o sacrifício. Vocês são os adoradores de Baal, beleza? Você já viram a dança da chuva? Vai, vocês estão adorando agora. Eles estavam adorando 450 homens de Baal, mais 400 lá de... Cara, eu imaginei Elias olhando. O texto diz que até o meio-dia eles estavam dançando. Dança aí. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã,
10 da manhã, 11 da manhã, pausou, meio-dia, não aconteceu nada. Para você parece uma brincadeira, mas sabe o que acontece? E vou transmitir, trazer para os nossos dias atuais isso, porque tem gente que está preocupada com os rituais, tem gente que está preocupado com a religiosidade, tem gente que quer expor uma carapuça, mas não é dele, não é dela. Tem gente que está bebendo escondido. Meu Deus, irmãos, eu sei a responsabilidade que é isso aqui. Só que quer viver uma vida de coisas externas. Estão exatamente como os 450 profetas de Baal, dançando em volta de um sacrifício fajuto, porque estavam preocupados com o seu movimento externo. Eu imagino quando dá meio-dia, e o texto diz que meio-dia ainda não tinha acontecido nada. Elias, como um profeta de Deus, ousado, mas em tom irônico, chegou neles e falou assim: eu acho que os deuses de vocês deve estar muito ocupado, devem estar fazendo outras coisas, por isso que não ouvem vocês. Mas continuem, quem sabe ele ouve. Jovens, olha como isso é sério. Erivânio está lá, me ajuda, Erivânio. Na segunda parte, depois do meio-dia, eles começam a cortar os seus braços. Quem está ouvindo muito de jovem que está cortando os pulsos? Começou a haver agora movimento de sangue, e nem assim eles foram ouvidos. Achou, Erivânio? E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. É exatamente isso que o diabo está causando nos dias de hoje, porque os problemas vão ficando tão mais difíceis, porque você quer carregar uma capa de religiosidade, de coisas externas, mas por dentro está sangrando, mas não tem coragem de falar: eu preciso sair disso, eu preciso conhecer o Deus de Israel, o Deus, o Todo-Poderoso, que essas pessoas falam, que elas me ensinam, que elas tentam colocar dentro do meu coração. Eles estão agora todos ensanguentados, sentindo dores, mas continuam preocupados com aquilo que é externo, com aquilo que é religiosidade. Nós precisamos transicionar, nós precisamos virar essa chave. Eu não estou dizendo que o evangelho não precisa de cuidados, precisa sim, se vestir muito bem, saber caminhar, saber o que falar, precisa sim. Mas para entrar na presença de Deus, eu não preciso preocupar-me com aquilo que é externo. Eu preciso estar no lugar do ambiente. E a Bíblia diz o seguinte: que o altar, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, não é algo de pedra mais, mas é o meu coração, se torna o altar de Deus. Então quando eu entro em um ambiente como esse, eu não me preocupo com o que vão pensar de mim, mas eu digo: Pai, eu estou aqui, eu rasgo meu coração para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. Estava com dor? A dor é curada. Estava triste? A alegria vem. A situação em casa está complicada, Ele dá o resultado final, Ele traz a resposta final. Depois de um dia intenso, eles chegam no segundo tempo de oferecer o sacrifício. Eu imagino Elias falando: vai sentar que vocês não são de nada. Vai sentar, pô. À noite, Elias sozinho, fisicamente sozinho, mas como proteção havia um Deus que sabia quem Ele era. Havia um Deus, há um Deus que compreendia a intenção do coração
de Elias. Vamos para o texto. O versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Deixa eu explicar uma coisa para você, porque foi uma dúvida que eu tive e demorei para descobrir. O altar que eles ofereceram o sacrifício não era o mesmo. Elias está em um ambiente em que era conhecido como o ambiente dos deuses de Baal. Então o altar não era o altar de Deus, era o altar de quem? Só que aquele ambiente, antes de se tornar um ambiente dos deuses de Baal, foi um ambiente onde foi gerado o altar de uma aliança. Só que aquele altar daquela aliança estava totalmente em ruínas. Porque quando você começa a dividir o teu coração com aquilo que não é do céu, com aquilo que não é de Deus, há um altar dentro de você, e dizendo de forma espiritual que ele passa a entrar em ruínas. E aí você cria um novo altar. E muitas vezes esse novo altar pode ser um ídolo que você está carregando com você. Celular, tá aqui, ó. Meu altar, meu altar, meu altar. Deus está tentando se manifestar, mas o altar que Ele criou dentro de você está em ruínas. Calma. Meu altar, meu altar, meu altar, vai, não, meu altar, não, meu altar. Aprendam aí, tá, homens? Meu altar. Vamos para a igreja? Não, meu altar. Mas é meu. Você entende onde eu quero chegar? Aquela dor antiga que você sofreu está lá dentro. Preguei 3 domingos com o tema deixe ir, mas você não deixou ir, porque é o seu altar. É o meu altar. Não, tá doendo, tá aqui, ó. Aí a palavra vem, libera para ser curado. Não, é o meu altar. Você está casado, você está casada hoje, mas teve um relacionamento que marcou a tua história, e não há problema nisso, porque acontece sim. Mas você não consegue viver o relacionamento de hoje por causa do passado, porque aquilo virou para você um altar. Ai, meu altar, quando passa perto de mim, meu Deus. Porque o altar de Deus dentro de você foi destruído, e você criou um novo altar. Quando Elias está nesse ambiente, ele compreende: eu não posso oferecer algo para Deus de um altar que não foi criado para adoração e exaltação do nome dele. Então ele caminha e ele encontra o altar destruído. Mas o texto diz o seguinte: pegou 12 pedras, segundo o número das tribos. Ele investe tempo para a reconstrução do altar. Ele ficou um dia inteiro esperando uma galera adorar, não aconteceu nada. Mas agora ele diz: é minha vez. Eu preciso investir tempo para reconstruir o altar. Deixa eu te fazer entender isso. Eu vi isso essa semana, achei interessantíssimo. Nós estamos na geração do miojo, correto? É a geração do miojo. Tudo tem que ser para ontem, inclusive no reino. Porque a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã nasce apóstolo. Aceitou Jesus hoje, amanhã quer abrir uma igreja.
para o altar ser reconstruído, exige de nós tempo, exige de nós esforço, exige de nós busca, procura. Elias agora procura 12 pedras para exemplificar as 12 tribos de Israel, porque não foi de uma forma, eu vou fazer isso, não, porque ele estava dizendo para o povo agora, que estava perto dele, olhando para ele, as 12 tribos são as 12 tribos pertencentes àquilo que Deus criou, que Deus formou, mas eles estão agora totalmente desunidos e separados. Então eu vou fazer um altar e vou mostrar para o Senhor, essa aqui foi a promessa que Deus me deu, e eu creio que no altar, no tempo que eu vou investir, essa aliança vai se transformar em nova, vai ser renovada. Ele coloca 12 pedras. Isso já mostra para os israelitas que estão ali, que conheciam da promessa e da história, que Elias não estava ali para brincadeira, não. Eu imagino, né? Vou conjecturar que mandaram chamar os 100 que estavam escondidos. Aí vem os 100 tudo gordinho lá para ver Elias sendo honrado por Deus, por aquilo que ele se propositou para fazer. Versículo 31. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou um altar, e o nome do Senhor, um altar do nome do Senhor, ao redor dele fez uma vala. Algumas versões, rego. O texto diz que é do tamanho de duas porções de semente. Ele investe tempo para pegar as pedras, e ele vai em volta do altar, faz uma vala, mais ou menos assim, 2 porções de semente. Fez. Imagina os profetas de Baal olhando eles, igual vocês estão me olhando aqui. Esse cara é meio doido, esse cara é meio maluco. Versículo 33, ele vai: então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse ainda: façam isso outra vez. E eles fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Vamos entender isso? O que estava em escassez nesse momento? Água. Haviam mais de 3 anos que não chovia. Até então pegar um novilho, tudo bem, magro, porque no começo do texto vai dizer que não tinha comida, que Acabe saiu para procurar algumas coisas de capim para dar de comer para os bois, para tentar salvá-los. Água não tem. O que ele oferece para Deus no altar? Aquilo que está em escassez. Aqui eu posso abrir um parênteses para tanta coisa. Porque a gente não quer oferecer mais nada para Deus. A gente oferece aquilo que é fácil de encontrar, fácil de achar. Ou talvez nós oferecemos algo que é meia boca. Elias entende que no altar de Deus ele pode oferecer o que está disponível, mas é melhor ainda ele oferecer aquilo que ele tem em escassez, que está em falta. Sabe por que muita gente não é abençoada financeiramente? Porque muitas vezes tem medo de oferecer aquilo que está em falta para você. Porque quando a igreja toca em mensagens de dinheiro, o tom de voz diminui. Porque a gente mexe com o coração das pessoas. Porque aí nós vamos usar um exemplo: mas aí fora acontece isso, mas ali eu não quero saber de lá de fora. Eu quero entender que toda vez que eu vou para o altar de Deus e ofereço algo que está em escassez, Deus me honra, porque eu estou mostrando que eu estou confiando nele, somente nele. Aqueles profetas podem estar pensando naquele instante: esse cara ele vai oferecer água,
Nós temos mais de 3 anos que não chove, mas ele quer entregar água no altar. Elias não se preocupa com as consequências do pensamento dos profetas de Baal. Ele se preocupa e compreende que um Deus verdadeiro, um Deus que é fiel, um Deus que é justo, quando entende a necessidade do nosso coração e compreende aquilo que estamos oferecendo, é sincero e muitas vezes pode não ter mais. É um Deus que vai se levantar do seu trono e vai bradar ao nosso favor. Se há uma ação presa, sabe o que ele faz? Ele, como Deus, levanta e diz: libera. Eu estou liberando isso para você, igreja. Se há algo que está preso na tua história, quando você entrega aquilo que talvez é escassez para você, Deus se levanta do trono e diz: eu dou ordem ao teu favor, que aconteça agora. Profeta que se posiciona compreende isso. Não faz voto. Eu uso uma palavra aqui, mas não faz voto tolo. Eu vou fazer isso, mas não cumpre. Deixa pra lá. Quando ele joga a água simboliza a palavra de Deus. Quando a água cai sobre o altar, o texto é bem claro, ela molha de cima do altar até o buraco feito na terra. Isso é uma consubstância para os nossos dias de hoje. Elias está dizendo: se quando entramos na presença de Deus, oferecemos o nosso altar para o Senhor, sabe o que acontece? O que está acontecendo aqui agora? Ele começa a derramar da sua palavra. A palavra vai sendo derramada. Quando a palavra é derramada, começa a nos encharcar de cima da planta do cabelo até a planta dos pés. E isso quer dizer que é essa palavra que vai nos moldando, nos limpando, nos transformando para viver como Ele deseja que vivemos. João 15, versículo de número 3. Olha o que Jesus está falando: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Vocês já estão limpos. Quando ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? A palavra. Quando você tem medo de carregar isso aqui, quer dizer que você tem medo da verdade que pode transformar você. Quando você tem medo de folhear isso aqui, você tem medo da verdade que pode mudar a tua história. Então quer dizer que aquilo que você está passando virou seu altar. Aí complicou, porque esse altar precisa ser destruído e o altar de Deus ser restaurado. Olha o texto, versículo de número 36. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, finalzinho do dia, o profeta Elias se aproximou do altar. Para mim isso é maravilhoso. Vem cá, Gui. Você tem cara de profeta. Fica de frente para a igreja. Você é ator, cara. Me ajuda. Fica de frente para o altar. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Quando Elias disse isso, ele não está contando uma historinha ou está falando algo para gerar um peso. Ele está simplesmente falando para o povo que está ouvindo ele, porque o povo tinha se esquecido da promessa que Deus fez para Abraão, para Isaque, para Israel. O povo havia se esquecido. Então ele, em alta voz, ele vai continuando dizendo: pega as mãos como profeta.
Esse profeta está precisando comer mais, Jesus. Que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, é que fizeste o coração deles voltar para ti. Elias está de mão erguida. Pastor Elber, apaga a luz. Ô João, você está me ouvindo? Apaga a luz do altar. Ó João, ficou chique. Presta atenção. João, presta atenção em mim, João. Tem que ser no tchan. Quando Elias acaba de dizer: Senhor, para que esse povo saiba que tu és Deus deles, houve um silêncio de repente acontece um show pirotécnico. Pisca a luz, João. Pisca, João. Aquele povo começa a falar: lá está caindo fogo do céu. Está caindo fogo do céu. Está caindo fogo do céu. Elias não precisou. Compreenda isso. Quero que você celebre isso comigo. Ele não precisou ficar fazendo uma dancinha. Ele não precisou ficar se cotando. Ele simplesmente se posiciona como um profeta de Deus. E ele diz: Pai, eu sei quem o Senhor é, e o Senhor sabe quem eu sou. Então simplesmente se prove presente para este povo. O fogo do céu cai. Meu Deus, aleluia. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo enxerga, quando o povo vê isso, todos se prostram ao chão, lembram da promessa e dizem: só o Senhor é Deus. Obrigado. Deus está dizendo para a gente aqui hoje: se você quer investir tempo para restaurar o seu altar, se você quer investir tempo para restaurar a sua vida, esse é o tempo propício para isso. Para que as pessoas conheçam quem é Deus na tua vida, mas que saibam que você também é um homem ou uma mulher de Deus. Está na hora de pararmos de: não, eu vou ser assim. Não. Deixa essa palavra te moldar. Deixa essa palavra te transformar, para que quando você entre no ambiente você não vai nem precisar entrar no ambiente. Essa semana eu fui comprar uma peça para o meu carro, e eu falei com a pessoa do meu celular, do meu número de trabalho. Eu disse: quanto está essa peça? Ele falou o valor. Eu falei: me passa o endereço que eu vou buscar. Aí ele disse assim: eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse: pode. Ele perguntou: você é pastor? Eu falei: sou. Ele disse: então eu não posso fazer isso com você. Essa peça não existe, mas eu não posso fazer isso com você. Eu sei que eu estou fazendo, eu estou errado, mas eu não posso fazer isso com você. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, as pessoas imaginam por isso que a gente precisa gritar, falar em línguas. Não precisa, porque se a palavra de Deus se move dentro de você, se o seu altar é um altar restaurado, se há somente Deus dentro de você, Ele vai na sua frente, e você não se preocupa, porque Ele tira todos aqueles que vão gerar problema na tua vida. Está na hora de parar com esse mimimi. Se você é filho de Deus, se levanta no ambiente onde você estiver. Se posicione como um filho de Deus. Sai dessa história: não olhe para mim, não, olhe para Deus. E você quem é?
Se você é filho de Deus, você tem que ser exemplo dele. O altar tem que estar queimando dentro de você. Então se levante e diga: eu sou filho de Deus, me acompanha, porque nós estamos juntos morar no céu. Para com essa história de ai, olha para o outro, não olha para mim não. Assume a responsabilidade que Deus deu a você. Caminhe com aquilo que Deus entregou para você. Não carregue uma capa de vergonha. Não carregue uma capa. Ai, mas não, irmão, se posiciona. Não há mais tempo de lenga-lenga. É tempo de ter posição. Quer viver grandes coisas? Se posicione como uma pessoa grande. Quer ter maiores experiências? Vem orar na terça-feira. Quer conhecer mais de Deus? Não está conseguindo estudar a Bíblia em casa? Vem domingo de manhã, sai dessa preguiça para abrir a Bíblia e falar: meu Deus, olha o que eu estou vivendo. Porque a gente está acostumado a receber tudo de mão beijada. Porque essa geração tem essa dificuldade. Negócios estão com dificuldades de vender em lojas de rua, porque todo mundo compra a maioria de nós pela internet. Isso torna da gente pessoas com facilidades demais. E queremos trazer isso para cá. Existem cursos hoje de como pregar usando a inteligência artificial. Nossos jovens aqui fizeram, como foi o nome, Johnny? O ENEB. Para ganhar tempo eles foram lá. Inteligência artificial. Faça para mim 40 perguntas do livro de Mateus. A inteligência artificial não tem o Espírito Santo, meu irmão. Bate no peito e fala: eu tenho o Espírito Santo. Então aonde eu for, a revelação é dada para você, cabeção. Aonde você estiver, a revelação Deus dá para você. Não é uma inteligência artificial que vai suprir a necessidade de um pregador ministrar aquilo que o Deus está falando, para que haja fogo no altar, para que haja um altar reconstruído, para viver uma palavra nova todos os dias. Esse texto se cumpre em Atos, capítulo de número 2. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Atos, capítulo de número 2. Obrigado, Gabi. Versículo de número 1 mesmo, Irivane. Vamos até o 4. Atos 1, capítulo 2, versículo 1. Olha onde essa palavra ela é consubstanciada, irmãos. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Vamos conjecturar isso. Aqui Jesus estava ressurreto e tinha subido aos céus. Ele disse para esses homens e mulheres: vão para Jerusalém e aguardem lá, que vai acontecer. Eles vão para Jerusalém, vão para o cenáculo, que é como se fosse um sobrado, ficam no segundo andar. No segundo andar eles não ficam trocando ideia não. Eles não ficam falando do que aconteceu na série, não ficam falando da nova série, não. O texto diz que eles estão orando unanimemente. Sabe o que quer dizer isso? Todos oravam com o mesmo propósito, com a mesma intenção, com a mesma intensidade. Isso quer dizer que lá no cenáculo, no primeiro andar daquela casa, eles estavam reunidos, formando um altar para o Senhor, um altar de adoração, um altar de clamor, um altar de colocar diante de Deus aquilo que eles estavam esperando. 2. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Querido, Atos 2 é representado no nosso culto. Vou te explicar como. Pastor Elber já contou? Cadê? Pastor Elber, Vanessa, pastor? Quantas pessoas?
estavam 177 pessoas reunidas no mesmo lugar, buscando unanimemente ao Senhor. Seu coração, seu altar está reconstruído, restaurado, reformado. Eles começam a clamar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a dizer que Ele é bom, que Ele é poderoso. Aí de repente veio um som do céu, como um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. O véu se rasgou de cima a baixo quando ele morre. Agora você é um altar do Senhor. E se hoje é um dia que esse altar precisa ser restaurado, eu quero dizer para você, é tu e Deus, porque você precisa agora investir tempo nesse momento. Como você vai fazer isso eu não sei, mas para de lenga-lenga. Você já teve ministério, você viveu grandes coisas e quer achar que quer viver igual ao passado. Não, é hora de restaurar o altar para viver o novo de Deus. Feche os teus olhos. Olhe para dentro de si. Ré maior. Olhe para dentro de si e perceba se alguma coisa tem se tornado um altar na sua vida, a não ser Deus. Analise isso. Examine-se você si mesmo, porque eu não tenho esse poder. Mas o meu desejo, o que eu clamo, é que você saia daqui hoje com um altar transformado, com esse medo que te impede de crescer, com esse medo que as pessoas geraram por palavras dentro de você e tornou o seu altar. Eu não aceito palavras sobre a tua vida que disseram que você não ia passar disso que você é hoje. Não importa como está o teu presente, não importa como foi o teu futuro, o teu passado, porque o teu futuro está nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus que te guarda, que te protege e que vai contigo aonde você estiver. Examine-se nesse momento. Diga: Pai, eu preciso restaurar o altar. Se for esse momento, diga: Pai, eu preciso restaurar o altar. Invista tempo com o Senhor agora. Invista tempo nesse momento com o Senhor agora. E diga: Pai, restaura o meu altar. Ele vai te curar. E essa canção tem a ver com isso. Toma-me. Vai fazendo a tua oração. Rejeita aquilo que não é o altar de Deus na tua vida. Diga: não aceito, eu não quero. Faça isso nesse momento e diga: vem limpar hoje, Senhor. Sim, Deus, faça isso conosco hoje. Aleluia. Meu coração. Sim, Deus. Eu ando em tudo que tu tens pra mim. Se você está compreendendo que hoje é dia de reparar o altar, erga suas mãos e declare isso. Eis-me aqui. Diga isso pro Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Em forma de oração, diga isso pro Senhor hoje. Em forma de oração, cante. Eis-me aqui, rendido estou. Sim, Senhor. Eu sou teu e tu és meu.
oração, bem baixinho a banda. Faça essa oração agora. Faça essa oração nesse momento. Porque essa oração de reparação do altar depende de você. Essa oração de reforma do altar depende de você. Sabe aquele sentimento de dualidade que está te impedindo de ser quem você é? Diga: Pai, transforma isso na minha vida, eu não aceito. Dificuldades no seu casamento. Diga: Pai, dentro da minha casa, do meu casamento, o altar seja teu. Complicações dentro da empresa onde você trabalha. Diga: Pai, que lá o altar seja teu. Diga: Pai, repara o altar na minha vida. Não aceite mais aquilo que está te afastando de Deus. Não aceite aquilo que está muitas vezes oprimindo você e te faz ter dores no seu corpo, te faz não sentir mais vontade de viver o dia seguinte, porque o altar está invertido dentro de você. Aquilo que traz muita dúvida para o teu coração, diga: Pai, eu não aceito mais, porque eu quero crer em Ti. Pai, em nome de Jesus, assim como Elias se posicionou diante de todos aqueles profetas, reparou o altar, reconstruiu o altar, investiu tempo, força e ousadia para essa ação. Ele termina derramando água, limpando, lavando o altar. Pai, é o que nós temos e fazemos neste momento de forma espiritual, Pai. Que nós possamos ser lavados pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos aqui ser renovados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que tudo aquilo que está em nós, que estava nos afastando de Ti, seja neste momento tirado, arrancado, colocado para fora, terminado e encerrado, em nome de Jesus. Que as experiências antigas, Pai, não nos impeçam de viver o novo de Deus, o altar de Deus nas nossas vidas. Que as dificuldades antigas não nos impeçam de caminhar, oferecendo nosso sacrifício a Ti todos os dias. Pai, que haja novidade dentro de nós. Eu declaro que aonde havia tristeza, haja neste momento alegria. Que aonde não havia força para largar as bebidas, eu declaro que haja agora neste momento. Aonde não havia força para largar as drogas, eu declaro que haja neste momento. Pois nós reparamos o altar, nós nos rendemos a Ti, reparamos o altar, porque nós cremos que só o Senhor é Deus. E eu creio, Pai, que nós vamos ouvir os testemunhos, porque nós celebramos a Ti e nos rendemos a Ti, Pai. Cante conosco e adore e diga isso a Ele.